Eu tava pensando aqui, eu acho que tem um assunto que volta e meia vem à tona. A gente ouve muito a frase a bolha, a galera da bolha, ficam falando apenas para a bolha. Esse pessoal sofisticado, não sei o que, isso tem sido muito dito, muita frequência mesmo, por analistas políticos e mesmo no debate público, volta e meia alguém fala alguma coisa nesse sentido aí. E eu fico pensando assim, é engraçado porque é um termo que muita gente usa, mas qual é dessa bolha, né? Qual é dessa bolha? E eu venho assim refletindo sobre isso há muitos anos. Até mesmo antes do pessoal falar de bolha, até mesmo o termo bolha ter sido cunhado aí recentemente no meio dessa guerra aí que a gente vive aí, guerra de ideologia, de retórica. Mas a bolha realmente ela incomoda muito, porque qualquer um de nós podemos acabar sem perceber caindo dentro dela. A bolha é basicamente, você pode dar vários nomes, né? Não precisa necessariamente ser a bolha, pode ser o teu nicho. A bolha é aquele mundinho que você cria em volta de você, que só a galera que faz parte dele compreende o que está sendo dito por você. E vocês ficam meio que se retroalimentando dentro daquele grupelho, completamente desconectado com a realidade. Ora, quando você vê no meio de uma crise como essa, da pandemia, pessoas estão não só morrendo de medo de um vírus que ninguém entende exatamente o que é, e existe bastante terrorismo dentro disso aí, uma galera falando sobre coisas que não compreendem. É uma tática válida, né? Eu acho covarde, mas é uma tática válida. Você deixar a massa, a população com medo, assim você meio que deixa todo mundo sob controle. Mas você vê no meio dessa crise muita gente perdendo emprego, muita gente tendo que fechar o seu negócio porque é para ficar dentro de casa. E aí, onde é que entra a questão da bolha nisso aí? Essa galera que não tem dificuldade financeira como a pessoa comum, que provavelmente não levanta 4 da manhã para poder chegar às 6 da manhã ou às 7 no trabalho porque não depende de ônibus ou de metrô. É uma galera que não importa o momento econômico do país ou do mundo, o salário está garantido. E mesmo que o salário não esteja garantido, tem tanta reserva que dá para se dar o luxo de ficar ali em 3, 4 meses numas férias forçadas. Então essa galera da bolha, no meio de uma crise dessa, faz, por exemplo, vídeo de origami, orientando as pessoas, olha o que você pode fazer na quarentena, já que você tem que ficar dentro de casa, faz origami. Porra, origami é maneiro quando você mora no duplex. Origami é maneiro quando você mora na sua mansão, naquele condomínio fechado. Aí é maneiro. Você não tem preocupação nenhuma. Você só tem que ficar dentro de casa. Você está aborrecido porque você não pode passear. Você está aborrecido porque você não pode viajar. Mas e a galera que vai para a luta diariamente para tentar ganhar o dinheiro de comprar o almoço e comprar a janta? Não há conexão. Esse pessoal do origami, da tábua de frios e a taça de vinho, vamos assistir um filminho, Netflix, Amazon Prime, essa galera está completamente desconectada da realidade da maioria das pessoas. E esse tipo de galera é que durante décadas dominou o nosso país, com o monopólio do microfone, porque não tinha internet. Então eles falavam e a gente só podia passivamente consumir o que eles falavam. E daí você fica se sentindo completamente, não só desconectado, mas você fala, pô, qual é o meu problema? Todo mundo pensa assim. Aprendi recentemente que o nome disso é espiral do silêncio, mas eu não vou falar sobre isso agora. É aquela sensação de que parece que você não pertence a nada e que você é o único que está se sentindo daquela forma, então provavelmente o errado é você, né? Porque não pode todo mundo estar errado e você tá certo. Mas eu, como eu disse, não vou entrar nisso agora. E essa galera da bolha, muitas vezes quando tá um momento crítico, em que você fica se sentindo meio sozinho, você fica se sentindo meio, né, impotente, quem é que me defende? Quem é que fala por mim? Essa galera da bolha não tem urgência. A urgência é sua, porque a água tá batendo na sua bunda, porque você mora no térreo, você não mora no duplex.
Isso é uma maneira de dizer, claro, uma força de expressão, mas eu digo assim, a água batendo na bundinha, a urgência está chegando, as contas estão chegando. Quem tem filho, quem tem família que depende dele, aí a urgência é ainda maior. Porque essa pessoa geralmente até consegue fazer sacrifícios, sei lá, não comer uma refeição no dia, mas ele não aguenta ver as pessoas que dependem dele passando por isso. Porque o sacrifício dessas pessoas é involuntário. Elas estão se sacrificando porque você não está conseguindo prover. E essa galera da sofisticação, que não gosta de palavrão, que não gosta de falar nesses assuntos porque é tudo muito apelativo. Antigamente rolava muito esse tipo de preconceito quando um programa de TV era mais popular. Aí ele era taxado de baixaria, ele era taxado de apelativo, porque a galera da sofisticação, da bolha, não gosta. Ai meu Deus, não me mostre pobres, não me mostre fome, não me mostre violência. A gente sabe que isso existe, mas vamos falar de coisas boas. Essa mesma galera que hoje, nessa situação complexa, que inclusive está começando a afrouxar aqui onde eu moro, por exemplo, aqui onde eu moro não tem mais. Tem mais ou menos assim, as escolas não abriram, mas o governador e o prefeito viram. Nós estamos numa situação que vai implodir. Vários pagadores de impostos estão declarando falência. A gente precisa botar essa galera para trabalhar. Não vai ter como. Não tem como. E aí a galera da bolha segue no piano de uma tecla só. E eles só conseguem alguma relevância quando eles usam a tática do terrorismo, pelo medo, ou distorcendo as palavras, distorcendo a verdade. Você quer ver um exemplo? Eu namorei uma evangélica uns anos atrás. O que eu vou dizer agora não é ataque contra os evangélicos. É uma crítica para ilustrar o que eu estou querendo dizer. E eu me lembro quando eu estava namorando essa evangélica, a gente volta e meia conversava alguma coisa sobre Bíblia, ou sobre a questão de espiritualidade, porque eu estava afastado da igreja. Continuo afastado, tá? Parei de frequentar a igreja tem muitos anos, porque eu não estava gostando do que eu estava vendo lá. Estava saindo mais vazio do que eu estava entrando. E aí a gente conversando, e eu virei para ela e disse assim, curiosamente, depois que eu me afastei da igreja, de alguns ambientes tóxicos que eu estava vivendo, né, com pessoas tóxicas também, minha vida começou a melhorar. E aí ela virou para mim e disse, é porque você está vivendo na misericórdia. Você está vivendo na misericórdia de Deus. Essa foi a explicação dela para que eu entendesse por que minha vida tinha melhorado depois que eu tinha me afastado dele. Ou melhor, me afastado da igreja. Dele eu nunca me afastei. Quando eu comecei a voltar, porque nessa época que eu estava tendo um relacionamento com ela, depois de uns, acho que 6 meses que a gente estava junto, eu voltei à igreja. Não era a mesma igreja dela, era outra congregação, outra linha, outra religião, não sei, enfim. Mas voltei para uma igreja evangélica diferente da dela, comecei a frequentar a igreja e minha vida começou a piorar de novo. E eu não acho necessariamente foi porque eu voltei para a igreja, mas foi porque eu voltei a frequentar um ambiente que era tóxico. Curiosamente, um ambiente tóxico que eu frequentava na minha cidade, porque quando eu estava namorando essa moça, eu me mudei para o interior de São Paulo, eu estava morando lá no interior de São Paulo. Um ambiente tóxico do interior de São Paulo era muito próximo ao ambiente tóxico da minha cidade. E aí eu percebi que, na verdade, o problema não é a igreja evangélica nem os evangélicos. O problema é que as pessoas, elas acabam, por falta de orientação, por falta de estudo, elas acabam repetindo padrões e senso comum e desonestidades que vão fazendo com que a realidade dentro daquele grupo comece a ficar cada vez mais tóxica. Então existe um problema hoje com as igrejas, mas eu também não vou falar disso, que os ambientes desses locais acabam afastando pessoas que estão com sede da espiritualidade e do evangelho, do verdadeiro evangelho que Jesus pregava e que provavelmente hoje ele seria tido como uma espécie de herege. Mas enfim, quando a minha vida começou a piorar, eu fiquei acho que frequentando mais uns 6 meses, eu virei para ela e falei, olha, eu não estou gostando do ambiente, está muito complicado. Coincidentemente ou não, minha vida está entrando numa tribulação que eu estou num momento no meu trabalho que eu nunca passei antes. Ela já tinha uma resposta na ponta da língua de novo, ela disse, é porque Deus está testando você. Então assim, dentro desse tipo de raciocínio, dentro desse tipo de lógica,
Não importa se eu estou próximo ou afastado da igreja, não de Deus, da igreja. É porque, se tiver ruim, está testando a minha fé. Se eu estou longe, tá bom, é porque eu estou vivendo a misericórdia. Ou seja, não importa o que aconteça, dentro do raciocínio dela, ou de pessoas assim, a realidade acaba se moldando àquilo que você está dizendo. E a situação que a gente vive da pandemia hoje é muito parecida. Uai, cadê os profetas do Apocalipse? As Greta Thunbergs brasileiras que diziam que ia morrer 1 milhão e meio de pessoas. Aí essas pessoas que defendiam essa ideia e que diziam não tem mais jeito, vai morrer. E isso nós estamos falando do início, nós estamos falando de março, quando as primeiras quarentenas começaram a ser adotadas. Naquela época, os profetas do Apocalipse diziam, não adianta fazer mais nada agora. Pode construir hospital, pode fazer tudo, vai morrer 1 milhão e meio. Não morreu. Diga-se de passagem, dentro do número de pessoas que eles estão anunciando com morte, que acho que é mais de 110 mil, outras doenças que geralmente matam, isso nos últimos 5, 10 anos, como pneumonia, infarto, problemas ligados a complicações ligadas a problemas cardiorrespiratórios, também excesso de peso, né? Todas essas doenças, caiu o número de mortos e de internações absurdamente. Ou seja, parece que o Brasil curou tudo, só não conseguiu o vírus Xing Ling aí. Mas todas as outras doenças o Brasil conseguiu controlar. Aí vem a galera e diz, não, mas só não morreu porque houve a quarentena. Então não adianta argumentar, porque se tivesse morrido, viu, não fizeram a quarentena direito. Não morreu o número previsto, viu, foi por causa da quarentena. Então, cara, quando você se encontra diante de uma pessoa que vive na bolha e que vai vir com esse tipo de argumento, que não importa o que você diga, ela tem uma explicação ali que é baseada em absolutamente nada, você fica sem argumento, só tem um jeito de você combater pessoas assim. É com ironia inteligente. Somente dessa forma. Ou você se afasta das pessoas da bolha e conversa com outras que vivem fora da bolha. Fora da bolha somos a maioria. Porque no Brasil, principalmente quando você se refere à bolha socioeconômica, a maioria está na parte de baixo da pirâmide. Ou seja, fora da bolha. E eles estão começando a perceber isso. O pessoal da bolha está começando a perceber isso, está ficando extremamente incomodado, porque eles só estão percebendo aos poucos agora que o fenômeno internet foi uma liberdade, um movimento libertador para a maioria da população mundial que não tinha voz e que agora vê essas mentiras, vê essas distorções, vê esses argumentos muito canalhas e debocha. E aponta o dedo e mostra onde está a falha. E estão ficando desesperados. Porque o fenômeno Bolsonaro, que foi a campanha super barata feita completamente digital pela internet, foi mesmo fenômeno do Trump e de outros políticos de direita em vários países do mundo. E aí qual é o argumento da bolha em relação a isso? É robô, é gado, é bot. Não, pessoal. Cuidado com a bolha. Essa é a hipocrisia da galera da bolha. E se você um dia, dentro do seu conforto e do seu privilégio que você conquistou com o seu trabalho, ficou falando sobre a necessidade de classes abaixo da sua, não estou querendo dizer que você é um hipócrita ou que você é alguém que vive na bolha. Eu estou fazendo uma diferenciação daquelas pessoas que vivem dentro da bolha, que não saem de dentro da bolha, que falam para pessoas dentro desse grupinho, desse nicho, e acham que compreendem o que está fora. Você pode genuinamente estar preocupado com essa galera, porque talvez você não esteja desconectado, apesar do seu privilégio que você conquistou com o seu trabalho. Isso é uma situação. A outra é a galera que é privilegiada, que está em completa desconexão com a realidade e ficam falando para as pessoas que estão tão desconectas como ela sobre o que é o mundo. Em outras palavras, é uma Greta Thunberg da vida. Uma adolescente que tem problemas... Tem uma doença lá que eu não sei o nome, exatamente porque ela não consegue ter equilíbrio, ela é extremista, ela não consegue enxergar tons de cinza, ela só vê preto e branco. E aí você usa uma menina dessa, eu acho que os pais dessa menina são canalhas, usa uma menina dessa, uma menina que é privilegiada e mora numa realidade completamente diferente da maioria do mundo. Se eu não me engano, ela é sueca, e a Suécia não é o Brasil, em termos de realidade socioeconômica. A Suécia pode servir de exemplo para muitas coisas, mas quando você vai avaliar o Brasil, você tem que entender o Brasil. Da mesma forma que para você avaliar o Brasil,
Da mesma forma que para você avaliar, por exemplo, uma Somália ou algum país, sei lá, o Congo ou o Haiti, apesar de muitas similaridades com o Brasil, você precisa entender a realidade daquele povo e não simplesmente chegar mostrando o dedo baseado naquilo que você conhece, achando que você pode entender o lado do outro. A famosa empatia, né? É você tentar entender o outro e não cagar regras e entregar soluções prontas como receitas de bolo ao outro. Faça isso aqui que vai dar tudo certo. Então, cuidado com a galera da bolha, porque eles estão completamente afastados da realidade e vivem nessa retroalimentação, um falando pro outro dentro de uma mídia que há décadas tem uma queda pela esquerda e vive dentro dessa bolinha dos intelectuais e elite falando para outros intelectuais e pessoas da elite, e que nós passivamente tínhamos que ouvir tudo e achar que estava certo. Hoje existe a internet, nós somos livres para falar do nosso lado e apontar o dedo para essa galera e dar aquela ironizada inteligente, aquela debochada, sabe, sagaz sobre esse tipo de patifaria dessa galera da bolha. É isso aí.